Cardinal Médico e o monstro, a criatura que existe dentro de todos nós. Você acredita que existe um monstro escondido dentro de cada ser humano? E se eu disser que uma das histórias mais famosas da literatura não foi criada apenas para assustar leitores, mas para revelar algo perturbador sobre a própria natureza humana? Porque Médico e o monstro não fala apenas sobre um homem que se transforma em uma criatura horrível. Ela fala sobre nós, sobre aquilo que escondemos, e sobre o que pode acontecer quando essas partes finalmente escapam. Meu nome é Cronista, e este é meu primeiro dia na Cripta Negra. Eu cheguei atrasado, o que normalmente seria um problema. Mas considerando que a empresa é administrada por monstros, acho que pontualidade não está exatamente entre as prioridades. De qualquer forma, vamos começar. Hoje, vamos abrir um dos arquivos mais inquietantes da cultura pop e descobrir a verdade sombria por trás de Médico e o Monstro. Uma história que atravessou séculos, inspirou filmes, quadrinhos, séries e videogames, e continua assustadoramente atual. Mas para entender essa criatura, precisamos voltar para o século XIX. A cidade era Londres, um lugar que parecia dividido entre dois mundos. Durante o dia, elegância, ciência e progresso. Durante a noite, becos escuros, violência, vícios e crimes. Era uma época marcada por uma obsessão quase doentia pela moralidade. As pessoas precisavam parecer respeitáveis, mas por trás das portas fechadas, muitos escondiam segredos que jamais poderiam vir à tona. Foi nesse ambiente que surgiu a inspiração para uma das obras mais influentes da história. Em 1886, o escritor Robert Louis Stevenson publicou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A história parecia simples. O respeitado Dr. Henry Jekyll cria uma substância capaz de separar sua personalidade. De um lado, o homem civilizado. Do outro, todos os impulsos mais obscuros. O resultado dessa experiência recebe o nome de Edward Hyde, uma criatura cruel, violenta e completamente livre de culpa. Curiosamente, também é exatamente a descrição do gerente do terceiro andar da Cripta Negra. Embora o departamento jurídico tenha pedido para eu parar de fazer essa comparação. O que provavelmente significa que estou certo. Mas existe um detalhe curioso. Ao contrário do que muitos imaginam hoje, Hyde não era um gigante monstruoso. No livro original, sua aparência é perturbadora justamente porque ninguém consegue explicar exatamente o motivo. As pessoas apenas sentem que existe algo profundamente errado nele, como se sua maldade fosse tão intensa que deformasse sua própria presença. E talvez essa seja uma das ideias mais assustadoras da obra. O verdadeiro horror não está na aparência, está na essência. Stevenson teria concebido boa parte da história após um pesadelo intenso. Quando acordou, começou a escrever freneticamente. Segundo relatos da época, a primeira versão teria sido produzida em poucos dias, como se a narrativa estivesse apenas esperando para sair. O que é impressionante, porque eu demorei quase 20 minutos para encontrar a sala correta neste prédio. E ainda não tenho certeza se o corredor atrás de mim leva ao arquivo, ou a outra dimensão. Mas o que realmente transformou o Médico e o Monstro em um fenômeno mundial foi seu significado oculto. A história funciona como uma metáfora para o conflito interno de todo ser humano, o desejo de parecer correto diante da sociedade, e a luta constante contra impulsos que preferimos esconder. Décadas antes da popularização da psicologia moderna, Stevenson já explorava conceitos que mais tarde seriam associados ao lado reprimido da mente humana. E quanto mais analisamos a obra, mais ela parece uma espécie de aviso, porque Jekyll acredita que pode controlar Hyde. Ele acredita que pode liberar sua escuridão quando desejar, e prendê-la novamente depois. Mas não é isso que acontece. Pouco a pouco, Hyde se fortalece, até que o controle desaparece completamente. O mesmo fenômeno costuma acontecer quando alguém recebe acesso administrativo
aos sistemas internos da cripta negra, principalmente na gerência. E talvez seja exatamente por isso que a história continua tão relevante. Afinal, quantas vezes as pessoas acreditam controlar algo, que na verdade já começou a controlá-las? O mais interessante é que Médico e o Monstro rapidamente ultrapassou os limites da literatura. No início do século XX, surgiram adaptações para o teatro. Depois vieram os filmes, muitos filmes. Cada geração criou sua própria versão da criatura. Algumas transformaram Hyde em um monstro grotesco. Outras enfatizaram o aspecto psicológico. Mas todas mantiveram a mesma pergunta central: quem realmente somos quando ninguém está olhando? Na cripta negra, essa pergunta é especialmente importante, porque o setor noturno é administrado por vampiros. E ninguém parece saber exatamente o que eles fazem depois da meia-noite. Embora eu tenha recebido instruções muito claras para não investigar. E foi assim que a obra começou a influenciar toda a cultura popular. Personagens com identidades duplas surgiram em praticamente todos os gêneros. Heróis e vilões passaram a explorar a ideia de duas personalidades coexistindo dentro do mesmo indivíduo. A sombra de Jekyll e Hyde pode ser vista em inúmeras narrativas modernas, e talvez seja porque todos nós reconhecemos algo familiar nessa história. A possibilidade assustadora de que nossos maiores monstros não estejam escondidos em castelos abandonados ou florestas sombrias, mas dentro de nós mesmos. E se você gosta de explorar os monstros da literatura, da história, do folclore e da cultura popular, inscreva-se na Cripta Negra, porque ainda existem muitos arquivos esperando para ser abertos. E alguns funcionários que eu sinceramente preferia não conhecer. Falando nisso, meu expediente deveria estar terminando agora, mas acabei de descobrir que Hyde faz parte da gerência. Então acho melhor eu ficar mais algumas horas. Por precaução. Nos vemos no próximo arquivo da Cripta Negra.